Olá, eu sou a Aline Me, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje a gente vai conversar sobre Vira uma Pedra, o Tempo, de Maíra Dalmas, livro que eu anunciei de que eu ia falar sobre ele no Livros Lidos. Esse é o terceiro livro da Maíra. Maíra Dalmas é uma poeta que mora no Rio Grande do Norte, mas ela é nascida no Pará. É uma poeta de que eu sou muito fã, já tem resenha dos dois livros anteriores dela aqui, O Agouro e O Ex-Voto, livros lindíssimos. Esse livro está saindo pela Patuá, o primeiro livro dela pela Patuá, com essa capa também muito bonita, feita pelo sempre talentosíssimo Rômio, que fez a capa dos meus livros. sou suspeita, essa aqui é a parte de trás do livro, traz essas imagens aí de pedras. E a gente pode dizer aqui que nesse livro a Maíra vai voltar num dos seus temas favoritos, que é a família, né? A Maíra fala muito de família. Eu acho que ninguém fala dos afetos pessoais como a Maíra fala. Ela fala muito bem, em todos os livros dela, ela se refere não só a amigos, como a familiares. Eu digo que é uma espécie de família estendida, porque ela vai trazer os cachorros, ela vai falar dos urubus que ela observa num determinado bairro da sua cidade, ela vai falar das escritoras, né? Existe essa situação meio irmanada, a família dela, como se a família dela fosse toda composta por essas pessoas todas, por esses entes todos, na verdade, né? Então, os familiares, os amigos, os animais, as plantas e os livros, ou seja, os escritores que ela lê. Então, ela também é uma autora que faz diálogo aí com determinadas escritoras e escritores, mas principalmente escritoras. A Maíra é uma autora que eu costumo ressaltar muito pelo uso do enigma. Ela é uma escritora enigmática, ela trabalha muito bem essa coisa que não é muito clara. Eu gosto de poema com enigma, eu não gosto. Assim, acho que é o meu tipo favorito de poema, o poema que traz algum mistério. Né? Eu até falei na resenha que eu escrevi no Instagram, esse que tem esse insight do Bill Churran, que eu acho muito bonito, né? Que ele tá fazendo uma leitura do Walter Benjamin, quando ele diz, né, ele percebe que o Benjamin tem todo esse texto sobre narrativa, né, sobre as características da narrativa, como a narrativa é diferente da informação. E o Byung-Chul Han vai dizer que o texto bíblico, ele é um texto que chama muita atenção, ele tem muito fascínio no sentido de criar fé e devoção, por ele ser muito literário, ou seja, ele ser muito metafórico, muito alegórico. Ele não é aquele texto que diz as coisas claras que você tem que fazer, né? Ele é um texto, em grande medida, literário também, né? Muito alegórico, muito simbólico, muito metafórico. E o Byung-Chul Han diz que os textos narrativos e essas narrativas literárias, metafóricas, elas têm profundidade, porque elas não dizem as coisas na sua cara. Você precisa fazer um caminho, né, do texto, um caminho ali no que é dito. Então isso promove, ele é uma experiência de profundidade, ele é uma experiência de demora. E eu acho que poemas enigmáticos fazem isso, eles nos convidam a construir algo com ele, a uma certa investigação, a uma certa perquirição. E a Maíra, ela já trazia muito essa imagem da pedra nos poemas dela, e eu me lembro que escrevendo a resenha, se eu não me engano, do primeiro livro dela, eu falei isso. Eu escrevi um poema também, eu sempre falo isso quando falo dela, né? Que eu escrevi um poema inspirado na literatura dela, me ressalta muito essa questão da pedra. E como ela busca essa profundidade, é como se a Maíra construísse túneis, né? Então ela tá. E o túnel, ele tem esse quê também de algo que eu gosto muito da poesia da Maíra, que é o noturno, é o escuro, é o noturno, é o sonho. A Maíra, como é uma pessoa que sonha muito e que dá muita importância para os sonhos, seja para escrever, seja para qualquer outra coisa, eu simplesmente adoro. E essa questão do noturno, que traz a imaginação, traz o inconsciente, também está presente. Então, por isso que eu fico com essa impressão meio de túneis, né? Como se ela cavasse túneis entre as pedras, entre as montanhas, na medida em que ela escreve seus poemas. Esses enigmas, eles também vão soar, de certo modo, como um léxico familiar, na medida em que ela fala tanto de família. Então, existe um quê ali de um idioma próprio, de um idioma particular, que parece que as pessoas certas lendo saberão. E a gente, como leitor, fica aventando ali, tentando descobrir o que exatamente aquilo significa. Mas a Maíra, na primeira metade do livro, eu acho que ela abdica um pouco desse enigma para focar num outro ponto, que é o corpo, né? A gente está falando aqui de um livro que fala de matéria e que diz que vira uma pedra ao tempo. Então ela está tentando ali cristalizar algo do tempo, algo da memória. E o livro é dividido em duas partes, a primeira parte sendo o tempo e a segunda sendo a pedra.
E na primeira parte, a Maíra vai abrir um pouco a mão, ela vai baixar um pouco o nível do enigma para falar de pessoas próximas. E aí a gente vai ver que essa materialidade da pedra fica muito forte, porque ela vai falar muito sobre essa questão da vida dos seus familiares, da sua família, né, desse afeto pessoal, no que eles viram no corpo, né, a importância que isso tem. E aí eu vou ler um dos poemas que eu acho mais bonitos, que é um poema sobre a mãe dela, que é o poema 2. Ela diz assim: minha mãe foi mãe de suas irmãs, vendedora de flores de pano, caixa de banco, camareira e garçonete. Viu cantar no Hotel Brasil Aguinaldo Timóteo e Moacir Franco. Era sonâmbula. Seu sonho nessa época era cobrir a lua com um lençol. Até hoje ela gosta da lua. Tira fotos e reclama que não fica tão bonita. Qual o sonho dela hoje? Ser reintegrada à universidade, tomar vinho na piscina sob a luz da lua, nós ao redor, inclusive os cachorros. É uma cena muito familiar essa, né, dessa mãe com essa vida muito próxima. Ela fala também muito dessa experiência dos seus ancestrais terem vivido a pobreza, terem vivido a fome. A gente vê isso já um pouco aqui na experiência da mãe, né, na medida em que ela teve ocupações humildes. Mas eu vou ler um poema aqui da avó, onde ela fala isso também, que é o poema número 1. Vó Primina sempre cozinhou em qualquer empreitada do meu avô, até passarem fome. Até hoje minha mãe não come polenta, na Paraíba é chamada de 40. Por muito tempo era a única coisa que vó Primina colocava na mesa. Uma pessoa disse que lá de onde ela vem, essa é uma comida de pobre. Minha mãe cozinha polenta até hoje. Nós gostamos, ela faz. Mas não come, não gosta, tem sabor de fome. Então, essa memória do corpo que sentiu fome, né, como se quase uma herança da fome materna, da fome dos avós. E essa experiência com o corpo ela vai reaparecer de outras maneiras, né, no trabalho, também no sofrimento, no choro, né, na lágrima que cai. E essa materialidade, a Maíra também vai trabalhar imageticamente, com essa ideia da ruína, né? Ela começa o livro, né, um dos primeiros poemas, que também é um poema que eu amo, ela diz: escrever é brincar com ruínas, é o título. Nunca vivia em casa alguma onde o reboco não caísse. Essa imagem da ruína é muito importante porque a ruína, ela é um testemunho do passado. Ela é algo que está ali pela metade, meio destruído, ou seja, meio afetado, né, pelo tempo e por quem passou. Mas ele está testemunhando alguma coisa desse passado. E eu acho que é esse tipo de pedra também que a Maíra busca no seu livro, uma pedra erodida. Uma pedra que se deixa afetar. Então, essa pedra pode ser a própria pessoa, pode ser a própria memória que se cria, de certo modo, ela é o próprio livro. E isso é interessante porque Maíra vai abordar a criação do próprio livro, o processo de escolher o título do livro, de quais poemas que fariam parte do livro, né? Então é interessante porque ela trabalha, o livro é, de uma certa forma, essa materialização de memórias, visto que a gente tem aqui impressos poemas, versos, textos sobre pessoas de quem ela quer lembrar e situações de quem ela quer lembrar, mas ela faz uma memória do livro também. Então, como é que foi escolher o título, quais poemas ficaram, quais não, ou seja, a produção do livro, né, o corpo do livro também é abordado, né, o livro como um objeto que também é afetado, como uma ruína, ele dá testemunho de alguma coisa, e ele é afetado tanto por quem o compõe, como por quem o produz, né, as pessoas da editora, quanto por nós, leitores, que os lemos, os marcamos, botamos flag, enfim, escrevemos nele, como eu sempre escrevo. Então, essa ruína aí, esse objeto afetado, dando testemunho de algo, e que vai sempre mudando e vai acumulando diferentes testemunhos. Para fechar esse vídeo, eu vou ler um poema da segunda parte, chamada Pedra. O poema se chama Casa de Praia e tem a ver um pouco com essa experiência compartilhada em família e que tem algo de léxico familiar, né, de um idioma, uma linguagem particular ali da Maíra e dos seus. Casa de Praia. Da casa de praia não se leva tudo de volta, porque o sal cega a nossa memória. Não voltam os sabonetes abertos, nem todos os lençóis e toalhas, até seus batimentos cardíacos podem ficar pendurados na paisagem. Quem volta da praia tem que se reencontrar como alguém obediente, rígido, comedido, porque agora é feito apenas de areia, de bolsas.
É isso, mais um livro lindíssimo da Maíra que eu recomendo demais. É uma poeta que definitivamente, se você quer conhecer poesia, se você quer acompanhar poesia e conhecer poetas contemporâneos, essa é uma poeta que eu realmente indico muito. E felizmente Maíra tem escrito muito nos últimos anos aí, ela já tá no seu terceiro livro e é uma alegria para mim estar aí lendo e podendo acompanhar o seu trabalho. É isso. Parabéns, Maíra, e muito obrigada a todos pela companhia. Muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar esse trabalho aqui. Um beijo grande, até a próxima. Tchau.